Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manário e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 11 de dezembro de 2025. Sejam todos bem-vindos. E lembrem-se, curtir, comentar e compartilhar esse nosso vídeo. Isso ajuda demais. Gratidão porque o nosso trabalho está crescendo, está atingindo mais pessoas e quanto mais você curtir, quanto mais inscritos nós tivermos, mais o trabalho vai crescer. Então, se você confia no nosso trabalho, se você acredita que realmente a gente está tentando te tirar do hospício, porque eles querem te enlouquecer, mas aqui a gente traz informação, ajude o nosso trabalho. Muito bem, pessoal. Nossa conversa de hoje é sobre a treta, a briga entre o Elon Musk e a União Europeia. E aí algumas declarações, algumas reflexões aí e que vão ajudar, creio eu, a entender o mundo que a gente está vivendo. Porque o hospício não está só no Brasil, está no mundo todo. Mas vamos lá, não é? Reportagem da Gazeta do Povo, do dia 6 de dezembro de 2025, com a agência F. Após multa da União Europeia, Elon Musk sugere que bloco europeu seja abolido. Já vou falar o que, não é, esse bloco europeu. Mas vamos lá, não é? O X, o Twitter, multado pela Comissão Europeia em 120 milhões de euros. 120 milhões de euros, sob acusação de descumprimento das regras previstas na Lei de Serviços Digitais do bloco. Sabe por que ele foi multado? Por causa do selinho azul. Porque os burocratas ali, não é, acharam que o selinho azul não traz transparência. Vocês já viram algum lugar no mundo em que o X foi multado? Em que o X, ou o antigo Twitter, ficou fora do ar? Pois é, meus amores, não é só aqui. Lá também. Percebam então que há uma ação, é um bloco, é aquilo que eu falo dos dois blocos, né? O bloco da liberdade, da tradição judaico-cristão, da qual o povo europeu faz parte, porque é diferente, eu já vou falar, o povo europeu da União Europeia, né? O povo europeu vem da tradição judaico-cristã, tá? Mas vamos lá, ele foi multado. Então, deixa eu estabelecer, mostrar para vocês algumas diferenças. Primeiro, o que é a OTAN? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar de países da Europa Ocidental que surgiu no contexto do início da Guerra Fria, porque ela ainda continua. No momento em que o mundo estava dividido polarizado entre Estados Unidos e União Soviética. Tanto que a União Soviética também vai ter um bloco militar, o Pacto de Varsóvia. Por isso que o pessoal falava da cortina de ferro. Então, até hoje, é uma organização militar. Tudo bem? O que é a União Europeia? Em tese, é uma parceria política e econômica entre 27 países europeus. Na prática, são alguns burocratas ali em Bruxelas que decidem por toda a região. Muitos até sem votos ou sem representatividade grande em seus países. É mais ou menos o seguinte, A ONU, por exemplo, na época da pandemia, se lembra? Que ela determinava o que você tinha que fazer, no Brasil, na China, no Japão, na África, nos Estados Unidos, no Canadá, ou seja, um bando de burocratas que tomam decisões sob os auspícios da imprensa vendida. Então, são esses burocratas que decidem. Então, por exemplo, a mesma coisa que eles podem decidir o seguinte, Parece que o cabo USB eles já fizeram isso. Mas em toda a Europa você vai ter que ter tomada com 3 pontos. Então é isso. São os burocratas que decidem. E os europeus? Os europeus, aquilo que eu falei. Diferencia a União Europeia dos europeus. Os europeus são cidadãos ali, as pessoas simples, como eu, como você, que estão correndo atrás, da sua vida, tá correndo atrás, buscando a felicidade e tal. Enfim, que vem de uma tradição judaico-cristã e que já indicam mudanças em relação a isso. Tá todo mundo de saco cheio. Pessoal, o que aconteceu, aquilo que eu falei no programa de domingo, do Jair Bolsonaro, ele representa um movimento. Donald Trump representa um movimento.
movimento das pessoas que estão cansadas desses burocratas que falam que você tem que fazer o tempo todo e querem te mudar, e querem cercear a tua liberdade, e querem impor a verdade deles. Isso é autoritarismo, muito parecido lá com o eixo do caos. Aliás, essa União Europeia, não é? O Gorbachev ajudou bastante nisso, tal, ele que era leninista. Qual a diferença entre ela e a antiga União Soviética? Em que os burocratas tomavam decisão e as pessoas tinham que aceitar. Vocês percebam? É um avanço, é uma escalada autoritária. O que a gente viu no Brasil, a gente está vendo na Europa. Então, é uma guerra do mundo ocidental, do mundo livre, contra eles. Agora, algumas camadas a partir de comentários do Elon Musk, do Marco Rubio e do Donald Trump. Então, primeiro, o Musk, né, nessa reportagem, tem o que ele disse. A soberania deve ser devolvida aos países individuais para que os governos possam representar melhor o seu povo. É verdade, tinha um representante de Luxemburgo, com todo respeito a Luxemburgo, até porque Lemberg fechou, mas que tinha vários embates com Nigel Farage, da Grã-Bretanha, que eu acho que tem um peso maior na época, né, em que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, fazia parte ali da União Europeia. Cara, Luxemburgo não tem representatividade. Percebam? São os burocratas de Bruxelas. Então é isso que o Musk está falando. Olha, os países têm a sua maneira de ser, a sua cultura e tal. O que há de supranacional? Não é o desejo da União Europeia, é a tradição judaico-cristã, né? Qual a Europa não é herdeira. Bom, aí Marco Rubio importantíssimo, falou o seguinte, né? Secretário de Estado dos Estados Unidos, homem, depois do Trump, é o mais poderoso do mundo. Ele falou o seguinte: ele classificou essa penalidade como um ataque não apenas à empresa de Musk, mas a todas as plataformas tecnológicas americanas e ao próprio povo dos Estados Unidos. E disse mais: acabaram os dias de censurar os americanos na internet. Que é a mesma coisa aqui. Tá aquela discussão, vai cancelar a Magnitsky. O Departamento de Tesouro ontem fez um documento, mandou documento falando não tem que tirar a sanção desse tirano lá do Brasil. E percebam, não é? E no final eu vou falar de um tweet do Martin De Luca, que é o advogado do Donald Trump, né, em que ele fala mais ou menos isso. Aliás, eu vou falar agora desse Twitter, deixa eu só abrir aqui e ler. Então, o Martin De Luca fala o seguinte, né, no tweet dele. Alexandre de Moraes foi formalmente designado pela Lei Global Magnitsky no início do ano, o primeiro funcionário estrangeiro na história dos Estados Unidos sancionado por tentar censurar americanos em plataformas americanas por discursos postados nos Estados Unidos. Esta carta recém-divulgada do Tesouro dos Estados Unidos, que eu acabei de falar, confirma detalhes dessas ações. E isso chega em um momento muito apropriado. Agora vamos juntar os pontos aí. Enquanto observamos certos funcionários na Europa experimentarem multas coercitivas, ameaças regulatórias e campanhas de pressão voltadas para moldar o discurso político americano, o precedente Moraes merece ser lembrado. Os Estados Unidos veem as tentativas estrangeiras de controlar a liberdade de expressão americana como uma violação dos direitos humanos e uma violação da soberania. Então, o que o sancionado aqui fez, os caras estão tentando fazer lá. Estão avançando. Pessoal, esse pessoal do eixo autoritário quer avançar. Percebe? Aí o Trump, né? Aliás, o Trump já vem acusando esse bloco de promover censura por meio das suas políticas de regulação das redes sociais, nada mais do que essa multa que, né, impuseram ao X, e discurso de ódio em relação aos americanos. E tem um documento que orienta a política externa americana, cujo chefe é o Marco Rubio, né, desse segundo mandato de Trump, que a Casa Branca suspeita que tais práticas, somadas a políticas migratórias europeias, poderiam levar ao fim da civilização ao continente europeu. E é fato, o J.D. Vance, o vice-presidente norte-americano, né, fez um discurso também ali falando, olha, nós precisamos juntar, nossos valores são os mesmos, né, os valores da civilização judaico-ocidental. Então, eles estão falando isso, essa própria questão de portas abertas para a imigração. E não é Estados Unidos, Europa, não é uma questão de ser contrário à imigração, é imigração ilegal. Eu te pergunto,
Você abriria a sua casa, a porta da sua casa para entrar qualquer pessoa? Entra na sua casa quem você quer. E isso que ele fala, né, dessa imigração indiscriminada e ilegal, poxa, vocês não estão vendo, né? Um monte de feirinhas de Natal, que é o grande nascimento de Cristo, sendo invadidos, né, por islâmicos, cantando essa coisa toda, a violência. Então é para isso que está sendo alertado. Então assim, pessoal, percebam que essa escalada do eixo do mal também vai para a Europa. Nós estamos numa luta. E assim, né, é o que nós estamos falando. A China com problemas internos, a Rússia com problemas com a Ucrânia, o Irã que teve suas bases destruídas, não é? A Venezuela, que é o entreposto do eixo do mal, junto com o eixo de São Paulo, o teto dele está baixando, mas é uma luta contínua, a luta pela liberdade. E claro que na Europa a gente já vê alguns sinais, assim como a gente viu o Donald Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil. O Brexit, que foi a saída da Inglaterra, houve um referendo e eles quiseram sair, não é? E a partir de 30 de janeiro de 2020 já não fazia mais parte do bloco. Mas nós temos alguns movimentos nesse sentido. A Giorgia Meloni, ali na Itália, o Viktor Orbán, na Hungria, o Chega em Portugal, do André Ventura, que é candidato a presidente e vai ganhar, não é? E o Vox na Espanha. Então existem grupos, tal qual existe aqui esse movimento que eu falei, também existe lá. Então, pessoal, percebam, o Brasil não está isolado do mundo, né? Fiquemos atentos, porque a luta que se desencadeia aqui vai ser lá. E percebam, né? Eu reafirmo, acho muito difícil, né, que o Donald Trump reverta a sanção Magnitsky, porque aí seria um recado para os europeus, façam como ele fez, está tudo certo. De qualquer maneira, fica aí a reflexão, espero ter sido claro. Pessoal, curtam, comentem, compartilhem, é o que eu sempre falo. Se você confia no nosso trabalho, compartilhe com o pessoal do Zap e dá o joinha. Joinha, joinha. Vai ficar com essa música na cabeça. Joinha, joinha, tá bom? Pessoal, gratidão pela atenção de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!